Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Negra Natural. Bom pessoas, recentemente eu falei pra vocês lá no meu Instagram que eu gravaria um vídeo tentando explicar pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo, o que vem acontecendo comigo. E já deixo bem claro que esse vídeo ele é totalmente relacionado à minha vida pessoal e eu quis trazer pra vocês e explicar pra vocês, afinal tudo que tá acontecendo na minha vida pessoal compromete diretamente no meu trabalho aqui do YouTube. E recentemente eu descobri uma doença, uma coisa um pouco mais complicada e eu achei que seria interessante vir conversar com vocês, explicar mais ou menos para vocês o que está acontecendo. Para quem me acompanha aqui no canal percebeu que eu tenho sido ausente, eu tenho estado ausente e não é porque eu quero, não é porque eu tô afim de ser ausente, é porque realmente eu estou numa grande correria com relação ao que está acontecendo na minha vida pessoal. Então, antes de eu começar a explicar para vocês o que aconteceu, o que está acontecendo, eu peço que você curte o vídeo, eu peço que você entre no meu canal, compartilhe alguns dos meus vídeos para algumas pessoas. Afinal, esse tempo que eu fiquei afastado do YouTube fez com que meus vídeos parassem de aparecer para algumas pessoas que me acompanham aqui no YouTube. Então, se você conhece alguma pessoa que me acompanha ou que você queira que me acompanhe, compartilhe algum dos meus vídeos de trança, cabelo natural, para essa pessoa me conhecer, ok? Bom, gente, e por que também eu decidi vir falar com vocês? Em 2020, quando eu criei o canal, eu considerei desde o início isso daqui um trabalho e agora, mais do que tudo, o YouTube sim é o meu trabalho, é onde eu trabalho, é onde eu deposito a maior parte do meu tempo e eu levo muito a sério esse compromisso que eu tenho com vocês e acredito que vocês também levam a sério e gostam de me acompanhar, senão vocês não estariam aqui assistindo, me acompanhando, vendo minha evolução ou não aqui no YouTube. Então eu acredito que é de grande valia que eu sentasse aqui para poder contar para vocês o que realmente está acontecendo. Já vou iniciando falando que pode ser que não seja um vídeo muito pequeno, mas espero que vocês fiquem até o final para poder conseguir entender um pouquinho, ok? Bom, gente, como é um assunto complexo, um pouco longo, eu vou fazer esse vídeo também de forma resumida, ok? Mas vamos começar lá em 2014. Em 2014, pessoas, eu comecei a reparar algumas diferenças no meu corpo, né, no meu rosto, que foi queda de cílios e queda de sobrancelha, lá em 2014, quando eu acabei de ingressar na faculdade. Devia ter uns 3, 4 meses que eu estava na faculdade e eu comecei a reparar essa queda. Entretanto, na época, eu não me alarmei tanto com a sobrancelha, eu achava que eu mesma estava fazendo a sobrancelha de forma errada e a falha estava aumentando. E os cílios, eu achava que eu estava tendo alguma alergia, alguma crise alérgica de maquiagem, a rímel. E eu não me alarmei de primeira. Entretanto, ao longo do ano de 2014 até o final do ano, eu realmente reparei que tinha alguma coisa errada com o meu rosto, porque eu dei uma falha na sobrancelha e uma falha nos meus cílios. Confesso que não é uma coisa fácil de falar e o fato de eu ter tido essa falha me comprometeu aqui no YouTube ao longo do tempo. Por quê? Porque eu sempre quis trazer conteúdo de maquiagem, gente, porque eu não faço maquiagens super elaboradas, mas eu acho que eu conseguiria ajudar pessoas iniciantes, por exemplo. Se você entrar no meu canal, você vai conseguir reparar que eu tenho apenas um vídeo de maquiagem aqui, que é ensinando a fazer o delineado que eu uso todos os dias. E se você reparar, se você entrar no vídeo, você vai ver que eu faço apenas o olho esquerdo e o olho direito já está feito, porque é algo que compromete minha autoestima, é algo que eu não estava preparada para falar com vocês. Embora algumas pessoas, acredito, já tenham reparado nessa divergência de um olho para o outro, não é algo que eu falo abertamente para as pessoas ao meu redor ou para vocês aí do YouTube. Então, sim, isso comprometeu o meu trabalho e é por isso que eu estou falando com vocês. Tudo que aconteceu ao longo de todos esses anos me compromete até então, agora, 8 anos depois aqui no YouTube. Mas voltando para o assunto. Depois, em 2016, eu comecei a reparar uma terceira falha no meu corpo, mas já era no meu couro cabeludo. Na parte de trás da minha cabeça surgiu uma falha bem pequenininha. Até então eu até achei que pudesse ser por conta de trança, mas comecei a descartar a hipótese quando eu vi que ela ia só aumentando. Qualquer coisa eu até coloco foto para vocês, ou qualquer coisa eu vou fazer um vídeo depois separado explicando um pouco melhor. E isso foi em 2016, a falha na sobrancelha já estava bem maior, cílios bem maior, e aí surgiu essa terceira falha no couro cabeludo. E ao longo dos anos, desde 2016, essa falha no couro cabeludo ela ficou bem grande, ela ficou bem grandona, gente. E mais uma vez me compromete aqui no canal, porque eu sempre pego comentários de vocês nos meus vídeos de trança. Ah, mas você só ensina a parte da frente, mulher.
Ah, mas mostra a parte de trás, mostra a parte de trás. E é uma coisa que pra mim não é fácil, né? Do nada eu vou aparecer, vou mostrar, assim, era uma coisa que compromete meu trabalho. Embora a parte de trás seja a parte mais difícil de fazer, mais elaborada, que eu realmente preciso ensinar pra vocês de uma forma mais detalhada, na minha vida pessoal é algo que pra mim não é fácil. Não é do nada, não é do dia pro outro. É óbvio que agora, tendo esse bate-papo com vocês, eu acho que as coisas podem dar uma melhorada, eu posso me sentir um pouco mais confortável, mas até então era muito difícil pra mim. Então, se vocês verem também no YouTube, eu sempre pulo da parte da frente pra parte de cima aqui da parte de trás, porque é um pouco mais fácil pra mim ensinar vocês dessa forma. Enfim, em 2016 ainda eu comecei a ficar doente. E eu acredito que essa doença que eu tenho, ela começou a se desenvolver em 2014, quando eu comecei a ter essa queda. Mas em 2016 foi quando tudo piorou de verdade, que foi quando eu comecei a ter sintomas físicos. Eu comecei a sentir muita dor. Eu lembro até hoje que eu tinha um trabalho para entregar na faculdade e eu não consegui, e eu tive que ir na faculdade, na verdade, entregar esse trabalho, mas eu não consegui ficar na aula porque eu tava suando frio, eu tava com muita dor no tórax, tava com muita dificuldade de respirar, muita dificuldade de respirar. Quando eu respirava, tudo doía, era horrível, era complicado. E aí eu decidi ir no posto de saúde aqui do meu bairro. E quando eu cheguei lá, eles me analisaram, viram, disseram que meu pulmão estava limpo e falaram para mim que eu estava tendo crise de ansiedade. E aí me passaram remédio para ansiedade. Mas como eu já sou uma pessoa que tem ansiedade desde a infância, eu sabia que aquilo não era crise de ansiedade e que aquilo era alguma coisa mais séria. Gente, ignore os barulhos externos, tá? Cachorro latindo, galinha, ignora aí. E, gente, era uma dor tão insuportável que eu não conseguia ficar reta, eu não conseguia ficar ereta. Eu andava, assim, toda encurvada porque eu sentia muita dor. Eu não conseguia dormir deitada, eu tinha que dormir sentada. Era insuportável, eu não desejo isso pro meu pior inimigo. E aí, num segundo momento, eu precisei ir pro UPA para poder ir, porque eu realmente estava morrendo de dor, estava passando muito mal. E aí falaram para mim no UPA que eu estava com início de pneumonia. Entretanto, essas situações de dores que eu denominei crises, elas foram aumentando ao longo dos anos, foram aumentando ao longo do tempo. E eu vivia no hospital, eu vivia no UPA. E todas as vezes que eu ia, era sempre a mesma coisa. Você tá tendo início de pneumonia. Era sempre isso. A Ramon não me deixa mentir, né, amor? E era super cansativo, porque isso comprometia toda a minha vida, me comprometia no meu trabalho, na escola, comprometia tudo. Comprometia o Ramon, que ficava louco me levando para médico sempre. Até que, eu tô resumindo, gente, porque isso foi ao longo de vários meses, ao longo de vários anos. Então, todos os meses eu costumava ter 3 crises e essas crises duravam entre 5 dias e 15 dias. Eu já cheguei a ter crises de ficar um mês sentindo essa dor torácica, falta de ar, dor. E não era só isso, eu sentia dor nas articulações dos ombros, então eu não conseguia movimentar meus braços. Era simplesmente assustador para uma jovem de 24, 25, 26, 27, 28 e agora 29 anos. Então era bem complexo, quase 29, né? Eu vou fazer 29. 2017 inteiro eu tive crises também. E já, sim, gente, eram crises muito intensas, assim. Nossa, deu chorar de dor, deu gritar de dor, literalmente. E eu sentia muita dor nas articulações do corpo. E além disso, vinha acompanhado de enjoo, mal-estar. Eu emagrecia 3, 4 quilos em cada crise que eu dava na época. Então, assim, era uma coisa muito assustadora para mim e estava sendo um momento muito complexo. 2018 também não foi um ano muito fácil. Como eu disse, eu ia sempre ao médico e nenhum médico conseguia descobrir o que eu tinha. Faziam exames de sangue e todos os meus exames de sangue dava normal. Faziam raio-x no meu pulmão e todos os meus exames davam normal. E chegaram a cogitar que o que eu estava passando era psicológico. Várias vezes cogitaram que o que eu estava vivendo, as dores, tudo era psicológico, porque realmente meus exames não davam alterações. Porém, foi em 2019 que as coisas começaram a ter um sentido. Eu fui no posto novamente aqui do meu bairro, porque eu estava em crise e eu precisava pelo menos de uma medicação para dor. E a médica que estava lá era uma médica novata e ela
perguntou pra mim o que estava acontecendo e tal. Eu expliquei pra ela, falava pra ela que nenhum médico sabia o que eu tinha e que eu tava ficando no tempo de ficar maluca já. Isso foi no início de 2019, na verdade. E aí ela começou a me perguntar sobre meus sintomas e eu expliquei. Ela falou assim: Keila, seus sintomas são todos aleatórios, você tem muitos sintomas e é por isso que está sendo difícil da gente descobrir o que é. Então agora, o que eu vou fazer para você? Eu vou te passar vários exames de vários especialistas diferentes para a gente poder... porque eu estou achando que é uma coisa, mas para eu ter certeza, eu preciso que você passe por alguns especialistas. Então ela me colocou na fila de espera, porque, gente, eu não tenho plano de saúde ainda, eu trato pelo governo, né, pelo SUS. Então, para quem passa por isso, para quem conhece, sabe como que é difícil, é complexo e demorado. Ela me colocou como urgência em todos os especialistas, que era oftalmologista, dermatologista, pneumo, reumatologista e também alguns exames. Por exemplo, a tomografia do tórax, que ela queria muito saber o que estava acontecendo na minha tomografia, porque eu sentia muita dor nessa região torácica. Só que, gente, tinha consulta lá, isso foi no início de 2019, que ela disse pra mim que provavelmente só sairia em outubro de 2019 e eu fiquei desesperada. Então, na época, eu paguei pra fazer a tomografia, eu paguei quase R$400 pra fazer a tomografia na época, sem poder, mas fiz. E aí, nessa tomografia já deu aí alterações no meu pulmão. Na época mostrou que eu estava com 7 focos de vidro, ou seja, 7 nódulos no meu pulmão, e isso também estava comprometendo no caso, o meu corpo. Fora isso, ela pediu alguns exames específicos reumatológicos, que também deu alterações reumatológicas. E aí a gente já começou a ficar, ok, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Só que o que aconteceu? O oftal, o dermato, o pneumo, todos esses especialistas era para eu poder ir em 2020, porque não daria tempo de fazer em 2019. Veio a pandemia, gente, E todos os meus exames, todas as minhas consultas simplesmente foram desmarcadas por conta da pandemia, porque todos os centros de saúde que eu frequentava para fazer exames foram fechados na época. E aí eu fiquei, como fala, sem saber o que fazer. Entretanto, algo curioso aconteceu em 2020 e 2021. Desde o início da pandemia, eu simplesmente fiquei bem. Meu corpo deu uma melhorada, eu fiquei mais tranquila. E na época eu parei de ir para o meu serviço, que era na escola, então eu fiquei em casa. E foi quando eu criei o canal em 2020, em abril de 2020. Eu dava crise, sim, mas eram crises leves, sabe? Eu sentia uma dorzinha assim, uma dificuldadezinha, mas eu não passava mais mal, eu não sentia dor nas articulações, uma dor muito forte. É incômodo, né? Mas não era igual antes, que eu achava que eu ia morrer, juro, de tão forte que era. E eram bem esporádicas, era uma vez no ano, assim. Eu lembro que em 2020 eu dei essa crise em outubro, perto do meu aniversário, e 2021 também foi perto do meu aniversário. Em 2022, vocês podem reparar, podem entrar no meu canal e ver o histórico, que em 2020 e 2021 eu literalmente lançava vídeos assim, toda semana, lançava 2 vídeos. Já aconteceu de eu lançar 3 vídeos numa semana. Só que em 2022, o canal, ele teve uma diminuição significativa de vídeo. E por quê? Porque foi nesse ano que eu consegui voltar a mexer com o médico, com todos esses médicos que eu precisava ir, né? Como eu já tinha um exame que mostrava uma alteração reumatológica, como eu já tinha um exame que mostrava que eu tinha alteração pulmonar, na verdade eu também tinha um exame que eu fiz no UPA, que foi também uma virada de chave na minha vida, que foi uma médica que fez um ecocardiograma, se não me engano, um exame que eu não me lembro muito o nome, mas que é como se fosse um ultrassom aqui do coração, que na época ela viu que eu estava com um derrame pericárdico, que é um líquido no coração, e uma veia do coração arrebentada também. Eu sabia de todas essas informações. E eu pensava, gente, eu preciso resolver, eu preciso saber o que eu tenho. Então, esse ano, eu voltei ao médico e comecei a procurar, saber. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, eu fui no posto. Graças a Deus, eu falo graças a Deus, mesmo aquelas consultas minhas que estavam marcadas em 2020, que eu não consegui ir, todas estavam na fila de espera e disponíveis para eu fazer. Então, isso para mim já foi ótimo. Então, eu fui
no reumatologista e a reumatologista me passou um milhão de exames para eu poder fazer. E eu fiz esses exames que ela pediu. Ela me mandou ir no oftal, me mandou ir no dermatologista. E a importância de eu ir no dermatologista, gente, é exatamente a falha no rosto e no couro cabeludo. E aí, o dia que eu fui no dermatologista, as médicas observaram, viram realmente que tinham alterações, me passaram uma medicação com álcool para poder desinfectar o local. E eu fiz uma biópsia aqui dessa falha no couro cabeludo, como se fosse uma mini cirurgia mesmo. E, por sinal, já tem quase 4 meses e até hoje eu não peguei o resultado, porque não me deram o resultado. Essa é a parte ruim do SUS, né? Mas estamos aí aguardando o resultado dessa biópsia e o tratamento dessas falhas, que eu estou ansiosa para começar. Então, um dos principais motivos de eu estar ausente no canal é porque realmente, gente, eu tirei esse tempo para eu resolver os problemas da minha saúde, porque eu tenho que priorizar a minha saúde. Se eu não estiver saudável, não tem como eu gravar para vocês, não tem como eu estar aqui super feliz, morrendo de dor. Não é assim que as coisas têm que funcionar e a gente tem que se priorizar. Então, indo na reumatologista, ela pediu novamente um raio-x, novamente uma tomografia do tórax, novamente todos os meus hemogramas, pediu 1 milhão de exames. E eu fiz, graças a Deus, eu tive um retorno com ela dia 9 de agosto. Ela leu todos os meus exames. Aparentemente, minha tomografia tá boa. Eu tô apenas com um nódulo muito pequeno e ele não vai fazer diferença no meu corpo. O meu raio-x do pulmão tá ótimo. Todos os meus exames estão ótimos. Ela disse que esses 2 anos que eu fiquei em casa sem crise, eu estava em remissão da doença. E isso foi muito bom para mim. Ela perguntou também sobre atividade física e, como vocês já sabem, eu tô fazendo atividade física regular. Ela acredita que a atividade física teve uma grande influência nessa melhora na minha vida, né? Nessa melhora, né, da doença. E tá sendo ótimo. Entretanto, eu ainda ela pediu para eu repetir todos os exames novamente. Eu ainda estou indo muito em médico. Para quem não sabe também, recentemente eu saí do meu emprego, eu saí da escola que eu trabalhava porque a escola também não estava me fazendo bem. Eu estava tendo muita ansiedade, muitas coisas aconteceram que não estavam contribuindo para minha saúde mental e sair de lá também foi uma virada de chave na minha vida, fez com que eu me sentisse melhor. Claro que, né, tudo tem uma parte boa, mas também tudo tem uma parte ruim. E já estava na hora de eu fechar esse ciclo na escola, porque estava comprometendo diretamente a minha saúde mental. Enfim, resumindo, para poder falar basicamente o que está acontecendo. A minha médica ela me deu um diagnóstico inicial que ela disse que provavelmente eu tenho lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico, né? E o lúpus basicamente é uma doença autoimune, que é como se o meu corpo atacasse o meu próprio corpo. É uma doença crônica, né? Que não tem cura, mas que tem tratamento. E o lúpus realmente pode atingir alguns órgãos do seu corpo. É obviamente por isso que eu sentia dor torácica, dor pulmonar, tive alterações no coração. É exatamente por isso. E o lúpus, como ela conversou comigo, eu posso ter nascido com ele, da mesma forma que eu posso ter desenvolvido ao longo da vida, eu posso ter tido algum trauma que desencadeou essa doença. Então, pode ser 1 milhão de coisas. O lúpus, ele é uma doença muito nova, né, que ainda não se sabe tudo sobre, mas a gente está aí para poder resolver. Então, basicamente, eu tenho um diagnóstico inicial de lúpus. Ela também exigiu que eu use protetor solar, já que eu não posso ficar exposta ao sol. Keila, mas você não pode ir pra piscina? Você não pode ir pra praia? Posso. Só que eu não posso ficar em contato direto com o sol. Posso passar pelo sol, mas eu não posso ficar lá torrando no sol. Então, por quê? O sol ativa o lúpus e a cloroquina ela serve exatamente para retardar a doença e para não ativar. Mesmo eu tomando a cloroquina para não ativar o lúpus, eu também não posso ficar exposta ao sol, porque o lúpus também pode atingir a minha pele. Então eu não posso, tenho que usar protetor solar. E a outra coisa também que ela falou para que eu continue fazendo é a atividade física, porque realmente a atividade física teve uma grande influência nessa melhora e nessa remissão que eu tive. Então, basicamente, a minha receita lá que ela colocou para mim é a hidroxicloroquina, usar protetor solar todos os dias e atividades físicas regulares. Então, nessa etapa, basicamente, essas 3 coisas que eu tenho mais que fazer, sabe?
vou começar um tratamento agora com hidroxicloroquina e eu devo pegar essa medicação daqui 15 ou 30 dias porque tudo é um processo do governo. Eu tive que entrar com um processo na farmácia aqui de Minas Gerais para eu poder conseguir essa medicação de graça, já que cada 30 comprimidos está entre 60 e 70 reais. Então, basicamente, eu vou querer pegar pelo governo, mas é demorado o processo. Então, gente, agora eu vou começar um tratamento de lúpus e eu só queria explicar para vocês o porquê de não ter vídeo de maquiagem no nosso canal, o porquê da dificuldade de fazer trança na parte de trás, e o porquê de eu ter ficado sumida. Nossa, Keila, mas você tá falando tudo isso de uma forma tão natural. Sabe por quê? Porque durante 7 anos, de 8 anos, eu não sabia o que eu tinha. Eu simplesmente vivi uma loucura aqui dentro de mim, na minha cabeça e no meu corpo, o que nenhum médico, gente, vocês não têm noção da pilha de papel de exame que eu tenho aqui em casa. E nenhum médico sabia o que eu tinha. E quando você recebe um diagnóstico, é claro que você não fica feliz. Mas no meu caso, saber a possibilidade, saber de um tratamento, fez com que eu enxergasse as coisas diferentes. Ah, mas você tá feliz? Não. Você tá triste? Tô. Só que se eu pegar todas as dificuldades que eu tenho na minha vida e começar a enxergar ela como forma negativa, eu vou ficar pior. E eu sei que até mesmo a ansiedade pode ativar, pode dar uma crise. E eu não tô afim de entrar em crise novamente. E quanto às falhas, gente, do rosto e couro cabeludo, elas podem sim ser um sintoma do lúpus, mas eu ainda estou em processo de investigação a fundo para saber o que causou e também para saber se tem um tratamento, se é uma coisa que é reversível ou irreversível. Quanto a isso, todos os meus exames ainda estão em encaminhamento, como eu disse, eu ainda não peguei a biópsia e eu ainda não iniciei o tratamento com as falhas. Mas assim que eu souber, pode ter certeza que eu vou trazer para vocês, vou explicar para vocês, posso mostrar também para vocês o desenvolvimento, né? Eu tô doida para ver se Cis nascer, gente. Tô doida para ver se ele crescer logo. Esse é um vídeo único que eu quis trazer para vocês de forma bem resumida e acreditem, tá tudo muito resumido, afinal, como que eu vou falar 8 anos em alguns minutos? Mas tá bem resumido. Caso vocês queiram saber alguma coisa específica, eu posso fazer vídeos separados. Como agora eu abri minha vida e expliquei para vocês o que está acontecendo, a gente pode falar mais abertamente sobre isso em outros vídeos mais específicos, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, se vocês quiserem. Se não, tá tudo bem, a gente encerra por aqui esse assunto e vida que segue. Mas é isso, gente. Eu espero, então, esses novos resultados, espero atualizar vocês. Eu espero também que vocês me ajudem assistindo o vídeo inteiro, né, mulher? Curtindo o vídeo, compartilhando com alguma amiga sua trançada, alguma amiga sua que é crespa, ou alguma amiga sua que tem dificuldade de cuidar do cabelo, né? Manda para ela poder vir pro canal, me conhecer. E como agora as coisas estão mais ou menos bem encaminhadas, eu vou começar a fazer esse tratamento, mesmo eu ainda tendo alguns médicos marcados, eu espero agora voltar a postar vídeos de forma mais regular, tá? Porque realmente eu tava tudo bem corrido pra mim, além de, como eu falei pra vocês, tá resolvendo coisas de médico, eu tava resolvendo também coisas da escola que eu saí, né? Coisas de pós-saída de escola, então tava bem corrido. Mas eu realmente espero começar a postar vídeo aqui de forma regular, conto com a colaboração de vocês e também conto com a ideia de vocês, gente, porque quando chega um tempo de YouTube, você começa a ficar às vezes sem ideia, né? Então, você deixa uma ideia aí pra mim, deixa uma ideia de vídeo aí pra mim no comentário, pra eu poder fazer vídeo pra vocês, o que vocês querem, tá bom? Bom, gente, foi isso, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo e também te convido a assistir o vídeo anterior, tá? Mandem boas energias pra mim. Um beijão. Tchau, manas.